O sol ainda dormia quando Raimunda abriu os olhos naquela manhã de 1867. O cheiro de café recém-torrado já subia da cozinha da casa grande, misturado ao odor pesado de suor que nunca saía das paredes da senzala. Vassouras, no Vale do Paraíba, acordava como sempre acordava, com o sino chamando para o trabalho antes mesmo que a luz tocasse o horizonte. Ela tinha 16 anos, mas seus olhos carregavam décadas de cansaço. Se você acredita que a justiça verdadeira só vem com coragem, inscreva-se no canal e compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. 340 alqueires de café, mais de 200 pessoas escravizadas, casa grande de 2 andares com azulejos portugueses trazidos de Lisboa. O portão principal tinha o brasão da família entalhado em ferro fundido. Dentro da casa, tapetes persas cobriam o chão da sala de visitas. Fora dela, a terra vermelha bebia o sangue de quem tombava sob o chicote. As mãos já estavam ásperas como casca de árvore velha. Raimunda tocou o pente de madeira que guardava amarrado na cintura sob a saia grossa de algodão cru. Sua avó tinha entalhado aquele pente com as próprias mãos antes de ser vendida para uma fazenda no Rio de Janeiro. Era a única herança que Raimunda possuía. Tinha uma cicatriz que cortava o lábio superior, onde diziam que uma escravizada tinha mordido anos atrás, antes de desaparecer no meio da noite. Ninguém perguntou o que aconteceu com ela. Ninguém precisava perguntar. Às 5 da manhã, todos na lavoura. Às 7, pausa de 10 minutos para a água. Ao meio-dia, meia hora para comer farinha com feijão aguado. Às 6 da tarde, retorno para a senzala. Quem reclamasse, levava chicote. Quem adoecesse, levava chicote. Quem olhasse errado, levava chicote. O corpo aprendia rápido a se curvar, mesmo quando a alma ainda tentava ficar ereta. Usava vestidos pretos mesmo no calor sufocante de janeiro e carregava um rosário de madrepérola que clicava contra os dedos quando estava nervosa. Tinha 32 anos, mas parecia ter 50. O casamento com o comendador tinha acontecido quando ela tinha 15. Desde então, vivia como uma sombra dentro da própria casa. Ia alto durante os jantares, contava histórias de suas viagens à corte, citava poetas franceses que ninguém na mesa entendia. Presidia a Câmara Municipal. Financiara a construção de uma ala nova na igreja matriz. Distribuía esmolas na porta da fazenda todo domingo após a missa. As pessoas da vila diziam que ele era um homem de Deus, um exemplo de bondade cristã, mas Raimunda via o que acontecia quando as portas se fechavam. Trancou a porta com uma tranquilidade que deixou o sangue dela gelado. Não houve gritos, não houve testemunhas, apenas o som do relógio de parede marcando os minutos que pareciam não passar nunca. Quando terminou, ele ajeitou a roupa, sorriu e disse que aquilo era um privilégio. Que ela deveria se sentir honrada, que se contasse para alguém, sua irmã Benedita iria para o tronco e ficaria lá até a pele abrir. Assim a reclamava, batia com a régua na mesa, chamava-a de incompetente, mas nunca perguntava por quê, nunca olhava nos olhos. E Raimunda sabia que a patroa ouvia tudo. As paredes daquela casa tinham ouvidos, os rangidos do assoalho, os passos apressados, os silêncios longos demais. Assim a sabia, mas fingia que não sabia, e isso doía mais do que qualquer chicote. Trancava a porta, fazia o que queria, saía como se nada tivesse acontecido. Raimunda aprendeu a se desligar durante aqueles momentos. Olhava para o teto, contava as manchas de umidade, rezava baixinho para que acabasse logo. Seu corpo estava ali, mas sua mente fugia para longe. Para o tempo em que sua avó ainda estava viva, para as histórias que ela contava sobre uma terra do outro lado do mar, onde o céu era mais azul e ninguém era dono de ninguém. E nesses momentos, Raimunda apertava o pente de madeira na cintura até os dedos ficarem brancos. Aquele objeto pequeno e simples era a única coisa que ainda era dela.
A única coisa que ninguém podia tirar. Enquanto o pente estivesse ali, uma parte dela ainda existia. Uma parte que não podia ser quebrada. Caminhava sozinho, sem a companhia do feitor. Gostava de inspecionar pessoalmente a produção, ver os números, sentir-se importante. Raimunda anotou isso na memória. E até a venda do seu Matias, a 2 léguas dali, e voltava cambaleando depois da meia-noite. Deixava o chicote jogado em qualquer canto e dormia como pedra até o amanhecer. Isso também foi anotado. Tinha medo de escuro, embora jamais admitisse. Raimunda tinha percebido isso aos poucos, pela forma como a patroa sempre pedia que alguém fosse buscar qualquer coisa após o sol se pôr. Pelo jeito que ela olhava para as sombras nos cantos da casa. Mais um detalhe guardado. Raimunda não sabia ainda o que faria com essas informações, mas sabia que algum dia elas seriam úteis. A vida na fazenda tinha ensinado uma coisa fundamental. Quem sobrevive não é quem grita mais alto. É quem observa, espera e age no momento certo. Um dia, cerca de 2 meses depois da primeira vez, o comendador chamou Raimunda até seu escritório. Ela sentiu o estômago revirar. Mas quando entrou, ele estava sentado atrás da mesa, com um papel na mão e um sorriso no rosto. Um sorriso que ela aprendeu a odiar. Ele disse que tinha algo especial para ela, uma recompensa pela sua lealdade e discrição. Estendeu o papel. Era uma carta de alforria, mas não para Raimunda, para Benedita, sua irmã. A menina de 12 anos seria livre. Poderia ir para onde quisesse, começar uma vida nova. Raimunda olhou para o documento, com o selo da fazenda impresso no topo, a assinatura do comendador na base. As mãos tremiam. Seria real? Seria verdade? Continuar deixando ele fazer o que quisesse. Se ela concordasse, Benedita seria livre em 6 meses. Se ela recusasse, a menina iria para a lavoura e nunca mais voltaria para a casa. Guardou dentro do vestido, junto ao pente de madeira. Saiu do escritório sem dizer uma palavra. Naquela noite, mostrou o documento para Benedita. A menina chorou de alegria, abraçou a irmã, disse que finalmente teriam uma chance. Raimunda sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Nos dias seguintes, ela continuou observando, agora com mais atenção, mais foco. O comendador mantinha a rotina. Toda terça, caminhada até o engenho. Toda quinta, Severino bêbado. Toda noite, a sinhá trancada no quarto. Raimunda guardava tudo. Esperava. O vigário da paróquia, Padre Januário, anunciou que viria a abençoar a nova safra de café. Seria uma celebração grande. Todas as famílias importantes da região estariam presentes. Haveria missa, procissão, jantar na Casa Grande. O comendador ficou radiante. Adorava mostrar sua riqueza e piedade para os vizinhos. Pensou em tudo que tinha perdido. Pensou no preço que tinha pagado para chegar até ali. Raimunda voltou para a Casa Grande. Subiu as escadas sem fazer barulho. Passou pelo corredor escuro, com o cheiro de cera de vela ainda no ar. Parou em frente à porta do escritório do comendador. Sabia que ele não estava lá. Tinha ido jantar na casa do juiz, do outro lado da vila. Voltaria apenas de madrugada. Nenhuma era da sua irmã. Na manhã seguinte, o sino da igreja começou a tocar cedo. A celebração começaria ao meio-dia. As pessoas já chegavam desde o amanhecer. Carruagens paravam em frente ao portão. Homens de cartola e bengala. Mulheres com vestidos de seda e sombrinhas rendadas. Crianças correndo pelo jardim. O comendador recebia a todos com sorrisos largos e apertos de mão firmes. O comendador seria elogiado por sua generosidade. O que ele condenava estava perdido. Raimunda estava no fundo, de pé, junto com os outros escravizados. Olhava para o comendador, ajoelhado na primeira fila, de mãos postas, cabeça baixa, imagem perfeita de devoção. A sinhá estava ao lado dele, rosário entre os dedos. Severino estava próximo à porta, de braços cruzados, olhos atentos.
Quando a missa terminou, todos foram para o jardim. Mesas compridas tinham sido armadas sob as árvores. A comida foi servida, as conversas fluíam, risos enchiam o ar. O comendador se movia entre os convidados como um rei em seu reino. Foi nesse momento que Raimunda se aproximou do padre Januário. Ele estava sentado em uma cadeira de vime, bebendo vinho do porto e conversando com o juiz. Ela esperou uma pausa na conversa. Depois, baixou a cabeça e disse que precisava fazer uma confissão. Algo que pesava em sua alma. Algo que não podia guardar mais. O vigário suspirou, levantou da cadeira e a levou até um canto mais afastado do jardim. Ali, com a sombra de uma jabuticabeira cobrindo os dois, ele fez o sinal da cruz e disse para ela falar. Contou sobre as tardes trancadas no escritório, sobre as promessas quebradas, sobre a carta de alforria falsa que o comendador tinha mostrado para ela, sobre as outras cartas que tinha encontrado, já assinadas, mas que nunca foram entregues, sobre a forma como ele usava a ameaça contra Benedita para manter Raimunda sob controle. Raimunda disse que sim, disse onde estavam as cartas, disse que Joana, a cozinheira, tinha visto o comendador trancar a porta do escritório com ela dentro várias vezes. Disse que outros na senzala sabiam, mas tinham medo de falar. Ficou assim por um tempo que pareceu eterno. Depois, abriu os olhos e fez outra pergunta. Perguntou se ela estava preparada para as consequências, porque acusar um homem como o comendador não era algo simples. Haveria dúvidas, haveria resistência, e ela poderia sofrer ainda mais. Raimunda olhou diretamente nos olhos do vigário. Pela primeira vez em meses, não baixou a cabeça. Disse que sim, que estava preparada, que preferia sofrer dizendo a verdade do que viver mais um dia em silêncio, que conversaria com o comendador em particular, que se as acusações fossem confirmadas, haveria consequências. A igreja não tolerava esse tipo de comportamento, mesmo de um homem tão importante. Seu coração batia tão forte que parecia que todos podiam ouvir, mas ela manteve o rosto neutro, continuou servindo, continuou limpando, como se nada tivesse acontecido. A porta se fechou, as vozes ficaram abafadas, mas logo começaram a subir de tom. Primeiro, a voz calma do padre, depois, a voz nervosa do comendador, depois, gritos. A sinhá Mariana ficou pálida, levantou da cadeira e correu para dentro da casa. Outros homens a seguiram. Raimunda continuou na cozinha, lavando pratos, como se nada a perturbasse. O comendador saiu, com o rosto vermelho e os olhos injetados. O padre Januário vinha logo atrás, segurando um maço de papéis na mão. Os documentos que Raimunda tinha encontrado, as cartas de alforria falsas, as provas. Ele chamou todos os convidados para a sala principal. Disse que tinha algo importante a declarar, algo que não podia ser ignorado, algo que tocava a honra daquela casa e de todos ali presentes. O delegado também, 3 fazendeiros vizinhos, suas esposas. O padre ficou de pé, na frente de todos, com os papéis ainda na mão. E um homem de posição, um homem que deveria ser exemplo, tinha usado sua autoridade para cometer atos intoleráveis. Que o padre estava sendo enganado? Não precisava. As palavras escolhidas foram suficientes. Abuso de poder, desonra, quebra de confiança, todos entenderam. Os rostos ao redor ficaram sérios. As mulheres baixaram os olhos. Os homens trocaram olhares desconfortáveis. O rosário caiu no chão. Ela não se abaixou para pegar. Apenas ficou parada, olhando para o marido como se o visse pela primeira vez. Ou talvez, como se finalmente permitisse enxergar o que sempre esteve ali. Que a igreja não aceitaria. Que ele, como representante de Deus naquela região, não poderia abençoar uma casa onde tais atos tinham acontecido. Que o comendador precisava fazer reparações. Públicas, imediatas. O juiz pigarreou, desconfortável.
O delegado olhava para as próprias botas. Os fazendeiros vizinhos se entreolhavam, sem saber o que dizer. Disse que todas as pessoas escravizadas naquela fazenda, que tinham sido prometidas alforria, deveriam recebê-la imediatamente, que os documentos seriam validados, que não haveria mais engano. E que o comendador, se quisesse manter algum respeito na comunidade, deveria aceitar essas condições sem resistência. Porque todos ali sabiam que se ele se recusasse, a história se espalharia. E em uma sociedade onde a reputação era tudo, onde o nome de família valia mais que ouro, ser exposto como desonrado era pior que a falência. Os convidados o seguiram um por um. Ninguém se despediu, ninguém agradeceu pelo almoço, apenas saíram em silêncio, deixando a casa grande vazia e fria. Seu corpo finalmente permitiu que ela descansasse. As portas das outras casas grandes se fecharam para ele. Os convites pararam de chegar. Até mesmo na Câmara Municipal, onde ele tinha presidido com orgulho, sua presença passou a ser evitada. Dizem que pegou o que tinha de valor e fugiu para Minas Gerais. Outros dizem que foi expulso pelo próprio comendador, que precisava de um bode expiatório. Ninguém sentiu sua falta. O chicote que ele deixou para trás foi queimado no pátio. Não de nada que um médico pudesse curar, mas adoeceu. Ficou trancada no quarto por semanas, recusando comida, recusando visitas, recusando luz. Quando finalmente saiu, parecia ter envelhecido 10 anos. Os cabelos tinham fios brancos que não estavam ali antes. O rosto estava mais fino, mais apagado. Raimunda recebeu sua carta de alforria, de verdade dessa vez. Assinada, selada, validada pelo juiz. Benedita também. E outras 6 pessoas da fazenda. O padre Januário garantiu pessoalmente que os documentos eram legítimos. Na manhã em que Raimunda ia partir, desceu até a senzala pela última vez. Benedita já estava pronta, com uma trouxa pequena de roupas. A menina sorria, mas também chorava. Felicidade e medo misturados no mesmo rosto jovem. Tirou o pente de madeira de debaixo do colchão, onde tinha escondido dias atrás. Segurou o objeto por um momento, sentindo o peso da memória. Depois, colocou na mão de Benedita. Não um poder mágico, mas o poder de lembrar. Lembrar de onde vieram, lembrar do preço que pagaram, lembrar que elas tinham sobrevivido. Depois, se levantaram e caminharam juntas até o portão da fazenda. Raimunda olhou para trás uma última vez. Viu a casa grande, imponente e silenciosa. Viu as janelas fechadas. Viu o brasão de ferro no portão, agora sem brilho. Pensou em tudo que tinha acontecido ali, tudo que tinha perdido, tudo que tinha conquistado. Depois, virou as costas e começou a caminhar. Na capital, Raimunda encontrou trabalho em uma casa de costura na Rua do Ouvidor. A dona era uma francesa viúva, Madame Colette, que precisava de mãos hábeis e não fazia muitas perguntas. Raimunda mostrou o que sabia fazer. Seus pontos eram firmes e delicados, suas costuras impecáveis. Em 2 semanas, já estava ganhando mais do que jamais imaginou possível. Pela primeira vez na vida, estava aprendendo algo porque queria, não porque era forçada. Ninguém podia invadir. Pela primeira vez, tinham um lugar que podiam trancar por dentro. Pessoas que acreditavam que ninguém deveria ser propriedade de ninguém. Ela não falava muito nessas reuniões, apenas ouvia, aprendia, observava. Sobre lugares seguros na cidade, onde pessoas fugidas podiam se esconder. Fazia isso com a mesma paciência e cuidado que tinha usado para observar o comendador. Cada detalhe importava, cada erro podia custar uma vida. Mulheres que tinham fugido, homens que carregavam cicatrizes de chicote nas costas, crianças que tinham sido separadas das mães. Ela dividia a pouca comida que tinha, emprestava roupas, oferecia palavras de encorajamento, não porque era fácil, mas porque sabia o que era precisar de ajuda e não ter ninguém. Era a mais velha, talvez 40 anos,
com cabelos grisalhos presos em um coque. Vestia-se de forma simples, mas digna. Havia algo familiar nela. Um sorriso triste, mas genuíno. Disse que tinha conseguido comprar sua própria alforria 1 ano após a saída de Raimunda, que o comendador tinha vendido metade dos escravizados para pagar dívidas, que a fazenda estava em ruínas, que ele bebia demais agora, que a Sinhá tinha se mudado para a casa dos pais, em Petrópolis. Joana disse também que outras mulheres da fazenda tinham começado a falar, que o silêncio tinha sido quebrado, que o medo tinha diminuído e que tudo tinha começado naquele dia, na celebração da safra, quando Raimunda teve coragem de falar com o padre. Depois, apenas disse que tinha feito o que precisava ser feito, nada mais, nada menos. Raimunda comemorou discretamente, sabendo que ainda havia um longo caminho pela frente. Raimunda continuou seu trabalho silencioso, ajudando, acolhendo, resistindo. Ela nunca se casou, nunca teve filhos. Sua vida foi dedicada a garantir que outras pessoas tivessem as escolhas que ela nunca teve. O marido era um homem livre, carpinteiro, que a tratava com respeito e carinho. Tiveram 3 filhos. A primeira, uma menina, recebeu o nome da avó que tinha entalhado o pente de madeira. Aquele mesmo pente que Benedita guardava em uma caixa, junto com a carta de alforria, como relíquias sagradas. Em maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. A escravidão foi abolida. Raimunda tinha 41 anos. Estava na Rua do Ouvidor quando a notícia chegou. As pessoas saíram às ruas, choravam, gritavam, abraçavam estranhos. Apenas ficou parada no meio da multidão, sentindo o peso de tudo que tinha vivido, de tudo que tinha perdido, de tudo que tinha conquistado. Porque a liberdade tinha chegado tarde demais para muitos, tarde demais para sua avó, tarde demais para tantas pessoas que tinham tombado no caminho. Tinha 56 anos quando faleceu de pneumonia em uma manhã fria de julho. Benedita estava ao seu lado, segurando sua mão. Os filhos e netos também estavam lá. Nenhum deles tinha conhecido correntes, nenhum deles tinha sido propriedade. No funeral discreto e simples, Benedita colocou o pente de madeira entalhado junto ao corpo da irmã. Era justo. Aquele objeto tinha protegido Raimunda em seus momentos mais escuros. Tinha sido seu refúgio, sua âncora. Agora podia descansar com ela. A história de Raimunda não foi escrita em livros oficiais. Não tem estátua, não tem placa comemorativa. Mas foi passada de mãe para filha, de avó para neta, em sussurros, em cozinhas, em noites silenciosas. Às vezes, vem da coragem de falar quando todos esperam silêncio, da inteligência de observar quando todos esperam submissão, da paciência de esperar o momento certo quando todos esperam desespero. A Casa Grande foi demolida anos depois. Hoje, no lugar, há plantações de eucalipto. Nada resta da opulência de outrora. Apenas a terra vermelha que viu tudo e guarda tudo em silêncio. A história de uma jovem que se recusou a aceitar que seu corpo e sua dignidade fossem mercadoria, que transformou a observação em arma, que usou a própria estrutura de poder contra aqueles que a sustentavam. Calculada, precisa, uma vingança que destruiu reputações, que quebrou estruturas sociais, que mostrou que até os mais poderosos tinham fraquezas. Entendeu que, em um mundo onde a aparência era tudo, onde a honra valia mais que a vida, expor a verdade era a arma mais poderosa que existia. Que outras mulheres na história usaram a inteligência como arma contra a opressão? Compartilhe seus pensamentos e inscreva-se no canal para mais histórias de resistência e coragem que marcaram o Brasil.